Ari, o Gabriel, ele é tomista, tá bom? Agora você e ele, 10 minutos, ok? Então deixa ele responder já o tema e você interage com ele, tá, Ari? Vai lá, Gabriel, liga o microfone, pode ir, depois é o Júnior. Vai lá, Gabriel. Boa noite a todos mais uma vez. Mais uma vez, né? Porque ontem eu estava aqui debatendo a favor da Terra Antiga, né? Contra o Márcio. E assim, eu até queria falar, né, algumas coisas antes, mas eu acabei perdendo o tempo dos 5 minutos, então eu já vou emendar aqui no que eu queria falar. Em que eu queria basicamente corrigir um erro aqui do Ari, que foi um erro crasso que ele cometeu, infelizmente, que ele basicamente disse que seria impossível um Deus imaterial causar o material por 2 principais motivos. Primeiro, por a questão empírica, né, que nós não observamos coisas imateriais causando coisas materiais, e segundo, pela intuição. Mas eu gostaria muito que ele me explicasse onde é que é possível se observar o imaterial. Porque esse é o argumento, Ari, infelizmente ele não fez sentido nenhum. Você falar que você não observa coisas imateriais causando materiais, é impossível você observar o imaterial. Você só pode observar coisas materiais. E segundo, que você falou da intuição, que intuição também não é um termo universal, que isso muda de filósofo para filósofo. Então, eu gostaria que você me explicasse essas 2 coisas, por favor, antes da gente continuar. Essa questão do conceito, né, a definição, entra naquilo que a gente chama de filosofês, né? Uma coisa é a aparência para os céticos pirrônicos, outra coisa é para o kierkegaardiano, para o fenomenologista, e aí vai, isso é normal. A questão do princípio de causalidade material, é Gabriel o nome, né? Ela não implica a matéria no sentido ordinário, do modo como a gente dialoga quando a gente está no colégio estudando a matéria em física, por exemplo. Né? É aquilo que a gente chama de made of, stuff, aquilo do qual a coisa é feita. Não precisa ser matéria no sentido que você está imaginando, mas é preciso haver uma proporcionalidade de natureza entre o efeito e a causa. É mais ou menos isso. Não é que a causa tem que ser matéria no sentido físico, no sentido de ter os poderes causais da matéria, ocupar espaço e tempo, que é outro assunto que a gente pode chegar depois, né, dos pressupostos de causalidade, e que Deus não instancia os pressupostos dos modelos contemporâneos de causalidade, mas esse é um outro assunto, né, que também colocaria Deus nessa discussão como uma causa inapropriada do universo. Deus não tem natureza causal de acordo com os modelos, os accounts contemporâneos de causalidade no âmbito da filosofia analítica. Agora, voltando à questão aqui do princípio de causalidade material, é basicamente isso. Agora, quando a gente fala de causalidade, isso eu até não sei se no debate que eu tive lá no podcast Diálogo Livre com o Jadson, ou se foi lá no TubaCast, eu cheguei a comentar um pouco disso também. Quando a gente fala de causalidade, é preciso a gente ter em mãos que, do ponto de vista da observação, a gente nunca observou uma causa de existência, né? E quando eu falo causa de existência, eu estou falando de uma relação de fundação causal, porque no âmbito da metafísica analítica, a gente vai destrinchar as relações que a gente chama de relações de dependência. Dependência ontológica, dependência causal, dependência originária, histórica e blá, blá, blá. Né? Então, quando eu estou falando de causa de existência, e que para você que é tomista pode se vincular, por exemplo, ao mérito da segunda via, né? Que entra no mérito de uma causa encausada, claro. Ou no mérito do argumento cosmológico Kalam, para quem dialoga aqui com uma causa histórica, né, originária. Quando eu falo de causa de existência, eu estou falando desse tipo de causa, de uma causa eficiente, tanto originária quanto de sustentação. Ou seja, tanto originária, que é aquele tipo de causa que modula a causa no argumento cosmológico Kalam, que é aquela causa que está na origem, ou uma causa histórica, como a gente fala, ou a causa de fundamentação, do qual o ser criado participa do ato de ser, usando uma linguagem tomística, né? Desse ser ipso esse subsistens, né, que é o ser necessário, perfeitíssimo, que é Deus no âmbito da simplicidade. Então, seja uma causa originária ou de sustentação, nós nunca observamos uma causa de existência, tanto originária quanto sustentação na natureza. Nós sempre observamos causa de transformação. No caso da primeira via, de fato, como Aquino vai dizer, né, que na Suma contra os Gentios, e não na Suma Teológica, quando ele vai falar que a primeira via é a via mais manifesta, de fato, porque nós observamos sempre causas vinculadas a acontecimentos, transformações, e a gente sabe que movimento para Aquino não é só movimento cinético e extrínseco, é movimento em termos de transformação, né, aumento, diminuição e alteração, né, e não só movimento mecânico, de localidade. Então, isso nós observamos na natureza. Agora, a causa da origem da existência de alguma coisa nós nunca observamos. Então, o primeiro ponto crucial é isso. Só que se a gente pensar intuitivamente, se há espaço para a gente pensar numa causa de existência, eu não acredito em causa de existência. Inclusive, há vários vídeos meus falando sobre isso, inclusive em debates também. Mas se a gente, por princípio de caridade, Gabriel,
postular a necessidade de uma causa de existência, o que eu acho absurdo, né? Do ponto de vista intuitivo, ela tem que ter, né, de alguma maneira, esse made-off, esse stuff presente no efeito. Falar um pouco também? Pode falar. E a gente poderia dialogar um pouquinho, deslocar esse assunto. O tempo está passando, né? A gente poderia deslocar esse assunto para o deente, porque é no deente que você, enquanto tomista, a gente vai discutir essa questão de Deus como fundamento das coisas. Não é numa questão de... Vou chegar lá. Mas vamos lá. Não, então, porque eu respondi isso, especialmente porque eu assisti a sua palestra lá, que você falou sobre o argumento cosmológico de Kalam, e seu argumento, ele foi justamente esse, né? De falar que nós não observamos coisas imateriais causando coisas materiais. Então, não foi estritamente sobre o argumento tomista em si, do ato de ser, né? Enfim, foi sobre o argumento de Kalam. Exatamente. Mas então Sim, então. Só que aí você não respondeu a minha questão, que é o que você entende por intuição, porque, como eu falei, não é um termo universal, e como eu falei também, você não pode observar coisas imateriais, você só observa coisas materiais. Mas aí, o que eu ia falar agora é que essa questão de que um ser imaterial pode causar algo material sempre foi, assim, dado como... assim, concebível em vários argumentos diferentes de sistemas diferentes. Se você pega provas demonstrativas, provas assim, plausíveis, como é o do Kalam, provas de inferência, a melhor explicação, todas elas sempre chegam a uma causa imaterial por vias diferentes. Como você sabe, na primeira via de Aquino, ele fala do ato puro, algo que atualiza sem ser atualizado, e a potência, né, no tomismo, ele é puramente potencial. Então, como Deus ele é ato puro, ele não tem potência. Então, ele é imaterial. Na inferência, a melhor explicação, né, que é do Swibner, ele fala que é porque realmente, por normas epistêmicas, né, a simplicidade ontológica, epistêmica, nomológica, isso tudo realmente que Deus explica melhor isso do que na hipótese ateísta, né, que tem lá os argumentos P indutivos, argumentos C indutivos, que um fala sobre que a hipótese prevê o fenômeno e outro que a hipótese explica o fenômeno. Ele fala que realmente o que explica o fenômeno do universo em si é algo simples, é algo imaterial, que é Deus. E no caso do argumento de ser plausível, né, que é o argumento do Kalam no sistema do Craig, que ele postula, né, uma causa além do espaço do tempo, então, além do espaço, algo imaterial. Então, nunca foi um problema isso. O que eu percebo, o que eu acho que você deve estar confundindo um pouco, né, agora indo para o sistema atomista, que é a minha área, é que você deve estar confundindo, assim, causas mecanicistas com as causas propriamente tomistas, né, porque, assim, quando vai usar o exemplo de que você não pode retroceder ao infinito, que hoje o pessoal pensa, geralmente, é aquele exemplo lá da sinuca, né, que é uma bola bate na outra e isso chega a alguém que bate. A gente está falando de uma cadeia essencialmente ordenada, no caso atomista. Sim, perfeito. Isso, assim, exatamente, mas é porque a grande maioria das pessoas hoje pensa como uma causa mecanicista. Então, se você sabe que não é esse o caso, eu realmente não entendi o porquê que isso seria um problema para você, se algo imaterial. Não, mas isso é simples. Se eu estou debatendo... Ô, Gabriel, deixa eu te explicar uma coisa aqui. Se eu estou debatendo com uma pessoa que assume a doutrina da complexidade divina ou de uma simplicidade diferente dessa simplicidade da escolástica, principalmente de Aquino, eu vou entrar no âmbito daquela discussão. Se eu estou debatendo com uma causa originária, eu vou entrar naquele âmbito. Se eu estou debatendo com um tomista, eu vou entrar naquele âmbito, né? E normal, se eu estou debatendo a questão da intuição, existem pelo menos 4 formas da gente definir intuição na filosofia. Intuição, do modo como a gente fala aqui, é aquilo que parece ser o caso, né? Aquilo que vocês poderiam dizer que carrega para nós, que comunica para nós inteligibilidade. Então, a gente pode intuir, por exemplo, a gente não poderia intuir alguns predicados em Deus, porque eles são análogos, eles não são nem equívocos e nem unívocos em Aquino, né? Então, a gente não poderia intuir nessa definição minha a completude desses atributos, só para ficar claro o que eu quero dizer com intuição aqui. No caso da intuição, essa noção vale tanto para eu debater com você como tomista, quanto para qualquer outra pessoa. No caso da questão da explicação da realidade, né, eu posso te perguntar o seguinte, Gabriel, como você evidentemente vai assumir que a criação não tem o seu próprio ato de ser, o ato de ser da criação é derivado de Deus, e como nas criaturas a sua existência é composta com a sua essência, ou seja, da essência de um unicórnio não se segue que o unicórnio existe. Por quê? Porque a essência e existência nos seres contingentes não são compostos.
Então, dado que em nós, criaturas, essência e existência é composta, eu não poderia ilustrar intimamente a própria razão da minha existência. Então, o ato de ser, eu derivo, eu instancio, digamos assim, para ficar para o público mais fácil, ou eu participo, para falar numa linguagem mais tomista, em Deus. Aí eu gostaria que você me explicasse, Gabriel, como Deus, sendo esse ser necessário, simplíssimo, né? Como em Deus, no âmbito da sua natureza, Deus tem essa simplicidade garantida pelo simples fato dele ser... Simplicidade não, desculpa. Essa sua existência necessária é garantida pelo simples fato dele ter uma natureza simples. Eu vou depois continuar essa conversa com você, Gabriel, porque eu quero chegar no ponto com você aqui. Agora eu falei que seria o Gabriel, né, e o Ari, 10 minutos, fiquem à vontade, depois ao Marcelo, o Júnior e assim por diante. Vai lá. Perfeito. Gabriel, deixa eu só pôr uma questão aqui, dando continuidade aqui. Pode falar. Dado que Gabriel, o ato de... você pode interromper, tá bom? Você pode interromper também. Dado que o ato de não ser... entendi, o ato de... Como é que é, Gabriel? O Jadson, ele falou alguma coisa que eu não entendi. Que como o diálogo aqui é livre, você pode interromper de vez em quando também. Tá bom. Aqui não tem mais tempo, não. Então, Gabriel, dado que Deus tem o seu ato de ser, o seu ato de existir necessário, e eu te pergunto, no caso da criação, o ato de existir, né, as coisas existem porque participam, evidentemente, de algo mais fundamental, mas a gente não pode chegar numa regressão infinita. Então, é preciso chegar em algum âmbito cujo ato de existência, o ato de ser, ele existe por si. Eu estou falando numa linguagem não tomista, mas para o pessoal entender. Numa linguagem tomista, não existe mais essa composição, ou seja, Deus é o puro ato, é o ato puro de existência, né? E ele, nesse âmbito, ele existe necessariamente. Ele não poderia falhar em existir. Então, eu te pergunto, para a gente ver se Deus é uma explicação melhor que as coisas contingentes. Gabriel, esse caráter de existência necessária de Deus, ele provém de algo externo, o que seria meio medonho, digamos assim, né? Porque significaria que a existência necessária de Deus provém de alguma coisa extrínseca a ele. É um fato bruto, que seria absurdo, porque se é um fato bruto, não há um princípio organizador suficiente, então essa existência necessária poderia ser até da contingência, não necessariamente de um ser simples. Então, a rota que sobra é dizer que esse ato de existência de Deus, enquanto sua existência necessária, é por si, ou seja, é porque ela é numericamente idêntica a Deus, que ela existe, ou seja, a existência necessária de Deus é necessária, Deus existe necessariamente, não em razão de algo extrínseco ou brutal, como um fato bruto, mas sim em razão de si mesmo, em razão da sua própria essência. Não é verdade? Não, então, você está então perguntando se o constitutivo formal da essência divina se vem de fora de Deus ou vem do próprio Deus, é isso? Qual das três rotas, né? Se é de fora, se é do próprio Deus, enquanto identidade numérica, ou se é um fato bruto? Então, porque eu estava explanando também alguns problemas de cada uma, mas pode responder aí. Uhum. Então, mas é que você tem que entender que alguns termos, né, na filosofia clássica, como, por exemplo, seres necessários, seres contingentes, ou por exemplo, a concepção, né, de que a unidade vem antes da multiplicidade, isso necessariamente chega a um ser necessário, certo? Então, não há algo de fora que explique o constitutivo formal da essência divina. Ele é o ser necessário e a sua essência é a sua própria existência. Eu acho então, ele tem a existência necessária em razão dessa unidade, dessa simplicidade, não é verdade? Claro, aham. Significa que se ele tivesse uma natureza diferente, complexa, por exemplo, ele não existiria de maneira necessária. Logo, também talvez nem existisse, a não ser que como derivado, concorda? Não. Porque você, assim, necessariamente precisa chegar a um ato puro. Então, não tem como você, assim, pensar, e se Deus fosse composto? Não, o que eu estou colocando é o seguinte, eu estou colocando em termos de semântica de mundos de modal mesmo. Eu estou falando o seguinte, se Deus tivesse uma natureza distinta, se Deus não fosse esse elemento simples, essa unidade... Ele não existiria necessariamente, concorda? Ele não existiria necessariamente, porque ele seria contingente, concorda? Sim, e não seria Deus. Então significa dizer, logicamente, que a existência necessária de Deus
Ele não seria Deus. Deriva da sua própria essência. E mesmo que a gente diga teimosamente que é idêntica. Mas lembre-se que, assim, no tomismo, a existência vem sempre antes da essência. Tá, mas a existência de Deus, ela existe. Ela é ato. A essência, sim, ela é potência. Você sabe mas disso, o ato de existência de Deus, diferente de nós podemos distanciar e nós podemos falar de existência enquanto propriedade de primeira ordem, segunda ordem. Mas que a sua concepção não fez muito sentido, porque você falou, e se Deus... Não, é porque no tomismo... Se ele fosse contingente, ele então deixar de ser Deus. Não, o que eu estou querendo dizer não é isso. O que eu estou querendo dizer é que no tomismo, a consideração de vocês também implica uma circularidade metafísica. Implica que, no fim das contas, se a gente apertar um pouco, o que ilustra a existência necessária de Deus é o próprio Deus. É como se ele tivesse que existir enquanto ser simples e uno, para que ele fosse, enquanto tal, necessário. Porque senão a sua necessidade derivaria de algo extrínseco, ou seria um fato bruto. Então você só está deslocando o problema. Não, porque Deus, ele não é um composto físico, tipo... Assim, eu sei disso. Então... Mas e aí? O que isso não existe. E como eu falei antes, sempre foi uma concepção entre os clássicos de que a unidade vem antes da multiplicidade. Tudo bem, então, concordo, estamos entrando na semântica... E estamos entrando na semântica tomista, sem problema. E é nela que nós estamos navegando. E você concordou comigo, Gabriel, e não tem problema nenhum, que a existência necessária de Deus, entre aspas, deriva dele próprio. Só que com outras palavras. Você assumiu que, em razão da sua simplicidade, que Deus existe de maneira simples. Porque se não fosse simples, eles demandariam uma outra explicação. Uma explicação de por que as coisas estão compostas e por que elas estão compostas de tal maneira e não de outra maneira. Seria um objeto contingente, passível de deterioração, de origem e de corrupção. Então, Deus existe em razão dele próprio. As características de Deus, elas são contingentes, que elas não, assim, elas assim, podiam ser de uma outra forma. É isso? Eu estou querendo ilustrar que o tomismo chega no âmbito da consideração de que Deus, quando o tomismo tenta se esquivar da contingência e assumir um elemento de necessidade que não poderia falhar em existir. Para mim, não existe, sabe? E Deus existe de maneira necessária. Não só para explicar. Não, porque para você ver que tem algo assim, que causa o material, você tem que observar. E aí que eu disse que isso não existe, porque você... Porque do ponto de vista do naturalismo, nós temos uma capacidade... Do naturalismo... É porque no naturalismo, Gabriel, nós temos uma capacidade explanatória melhor, penso eu, pelo menos do que o tomismo, porque diversas rotas possíveis podem gerar seres contingentes. O naturalismo existem modelos que assumem a emergência de alguma coisa a partir... Calma aí, quer ver? De Deus. Existem modelos que assumem a emergência a partir do nada. Nosso colega ali, a gente está discutindo a existência do nada ou não, isso é uma outra discussão. Existem modelos naturalistas que vão assumir, sim, uma regressão infinita, seja originário de sustentação, na própria matéria. Existem modelos que vão assumir que a matéria é um fato bruto, ou que vão dizer que a matéria é contingente, mas independente, ou que vão dizer que a matéria é simplesmente eterna, só que tem uma base atemporal e espacial. Isso tudo são explicações condizentes com o naturalismo. Só que no tomismo parece que você só possui uma única rota, que ela é problemática, que é assumir que Deus existe e a sua necessidade de existência é dependente dele próprio. Isso é uma circularidade metafísica. Então, não necessariamente uma única rota, porque realmente o tomismo ele também é muito abrangente. Você vê que tem assim, tomistas que são hegelianos, tomistas que são heideggerianos, tem realmente muitas linhas possíveis. Só para você ter uma noção, né, que antes a gente falou um pouco sobre a questão da série essencial de causas, os tomistas eles não concordam com o que define a série essencial de causas. Pro Garrigou Lagrange vai ser uma coisa, pro Eduardo Ferzer vai ser outra, pro Gavin Key vai ser outra, então eles realmente não concordam com isso. Agora, o que eu realmente estou querendo falar aqui é que, assim, a questão central que você trouxe, né, que realmente que Deus, sendo algo imaterial, ele é uma resposta ruim, né, digamos assim, para explicar o universo material,
eu mostrei que esse problema ele é resolvido pelo tomismo, e não só pelo tomismo, como também outras visões, que eu acho que... Como o tomismo resolve esse problema? Eu falei, do ato puro. E necessariamente vocês chegam a ser... Mas esse ato puro ele não pode ser transcendente, radicalmente transcendente. Oi? Ele pode, na semântica tomista, sim, mas na minha semântica, esse ato puro, se existe, ele não pode ser radicalmente transcendente. Se ele é imaterial, e Deus, no âmbito não só tomístico, mas Deus é imaterial não só no âmbito da sua filosofia, mas no âmbito da sua tradição, ele é imaterial, né? Então, eu te pergunto, como Deus imaterial... Mas é explicado, tá? Como Deus imaterial, como é que ele pode ser a sustentação de algo material? E quando eu falo matéria, repito, não é essa definição conectada com modelos físicos e tudo mais. Como Deus pode ser tão radicalmente transcendente à matéria, mas está ao universo, mas está sustentando ele de momento em momento, ou sustentando ele, não de momento em momento, mas sempre em que Deus existe, a matéria existe. Se Deus não existe, a matéria não existe. Como é que pode esse salto de algo radicalmente transcendente explicar e sustentar algo que é tão transcendente a essa causa? Então, assim, o que você está trazendo aqui me lembra muito, né, os críticos da filosofia do Platão, quando eles vão falar como que as formas que são imateriais vão ter relação, né, no caso, relação de participação com o receptáculo da matéria. Mas isso, como eu já expliquei antes, eu ainda acho que você está confundindo bastante, assim, muito... Não é que eu estou confundindo, é que eu estou trazendo o tomismo para minha leitura, porque se eu ficar... Uma coisa, sabe? É porque se eu discutir o tomismo... Outra coisa que eu não disse é que são... Deu tempo. É isso que explica. Deu tempo. Marcelo, liga a câmera. Passa muito rápido. É a vez do Gabriel. Gabriel já pode ir falando, 5 minutos, tá bom? Enquanto eu vou arrumando o cronômetro. Vai lá. Então, é que eu só achei engraçado, que é porque todas as questões que o Ari trouxe para o Márcio são respondidas no próprio tomismo. Por exemplo, ele falou o seguinte: seria necessário que Deus, ele realmente tudo, assim, absolutamente tudo teria que ter sido criado por ele. E ele disse, então, que com isso você ia ser contrário, né, àquele princípio de que do nada, nada vem. Mas aí tem um problema aí, porque quando fala nada, você fala literalmente do não ser. Deus, ele é o ser, então está vindo algo de alguma coisa, que é o próprio Deus. Ele também, de novo, caiu, ao meu ver, naquele erro de confundir um pouco da causalidade mecanicista, que ele disse que para realmente surgir matéria, seria necessário quase que... Mas, Gabriel... Você tem um account, você enquanto tomista tem outro account. O diálogo com o tomista, ele tem que entrar num outro terreno. Eu não posso, por exemplo, eu não posso debater, de novo, eu não posso debater com uma pessoa que dialoga, por exemplo. Ok. Mas pode prosseguir. Deixa eu te fazer uma pergunta aqui, já que você tocou, já que a gente está no terreno do tomismo aqui. Eu só respondi isso porque você falou pro Márcio como se fosse impossível, sabe? Sendo que não, é porque de fato eu considero, né? E eu ia falar também a coisa da vontade também. É porque eu considero que... O mesmo também se resolve. É porque eu considero o seguinte... então vamos lá. Deus, falando de vontade, falando de leis lógicas, falando de até mesmo dos atributos, omniatributos, né? Onipotência, onipresença, onibenevolência, enfim, onisciência... Essas coisas, no seu tomismo, elas são numericamente idênticas a Deus, concorda, Gabriel? Sim. Perfeito. Então, a onipotência, quando a gente fala de ato de ser de Deus, esse ato de ser, de existir de Deus, não é que ele tem onipotência, ele é a própria onipotência, concorda? Eu concordo. Inclusive, você concorda que as criaturas... É cerca da vontade. Perfeito. Você concorda que as criaturas, no tomismo, elas participam desse ato de ser de Deus, ou seja, a existência das criaturas, no fim das contas, tem que se confundir com a existência, com esse ato de ser de Deus? Absolutamente. Nós temos existência, só que nós não somos a nossa existência. Perfeito. Então, dado que a nossa existência é, entre aspas, emprestada, só para ficar mais claro para o público, porque no fim das contas, a gente não pode ter existência independente, senão a gente não precisaria estar sendo sustentado pelo ato de ser de Deus. Então, em algum momento
ontologicamente mais fundamental, esse ato de existência nosso já se confunde, já é o próprio ato de existência de Deus na medida da participação da criatura nesse ato de existência. Só que é interessante que a gente já concordou que esse ato de existência de Deus é igual, numericamente e de maneira indissociável, à onipotência. Então, as criaturas, por participarem desse ato de existência de Deus, elas também são onipotentes? Eu sou onipotente, Gabriel? Então, mas é que isso não faz muito sentido porque você está falando a respeito do transcendental do ser, né? Que é realmente o primeiro transcendental, porque realmente só Deus ele é realmente infinito, só Deus ele é realmente eterno, então algumas características ele tem unicamente por ele ser ato de ser. Estou falando do ato de ser, da existência. A gente não instancia de alguma maneira o ato Deus, de ser. Ele é infinito e eterno. É unicamente por ele ser ato puro e por ele ser o ato de ser. Como nós não somos isso, nós não podemos ter as mesmas características que ele. Mas não está em nós, na nossa existência, não está a fagulha da própria existência de Deus? Então, mas isso fala que é porque nós participamos da existência de Deus, só que nós não somos ela. Só que nós participamos no sentido da gente, de fato, ter essa existência de Deus. Porque se a gente participa de maneira afastada e apartada... Por isso nós não somos onipotentes. Sim. Ou seja, ou a gente está... Mas aí a gente está criando uma composição nesse ato de existência de Deus. Porque o ato de existência de Deus, ele é onipotente, ele é necessário, e tudo aquilo que, de alguma maneira... Por Deus ter várias características, ele precisa ser composto, é isso? Não, porque senão a gente vai ter que chegar num outro absurdo, senão a gente vai ter que chegar num outro absurdo de dizer que eu não preciso participar do ato de ser de Deus, que eu tenho o meu próprio ato de ser e que é independente. Não. Isso não dá. Isso não dá. Não dá no tomismo, mas eu estou tentando avançar uma falha e mostrando que... Como assim, tipo, não dá no tomismo? O tomismo é uma forma de você entender a realidade. Tudo bem, mas no tomismo eu acho que há uma certa... O tomismo fala. No tomismo, de duas uma, ao meu ver, Gabriel. Ou eu participo literalmente da existência de Deus, então a minha existência na sua natureza mais íntima, a própria existência de Deus, então eu sou também onipotência, eu deveria... Não, isso não é. Ou então, esse é o ponto que eu ia chegar, ou então há essa camada de mim que participa, não se confundindo com a existência, mas se eu participo não confundindo com a existência, eu já existo nessa relação, eu já tenho que existir nessa relação. Entende? Ponto de Deus. 1 minuto, tá? Gabriel, 1 minuto, suas considerações finais, vai lá. Eu só queria dizer que foi realmente um ótimo, assim, porque no debate de ontem eu não consegui falar muita coisa, né? Então realmente eu acho que se eu fosse escolher, eu, assim, gostei mais de vir no de hoje, né? E porque... Outra coisa também é que o Ari, vários momentos, ele meio que concordou comigo, sabe? A gente meio que estava aqui dialogando e nós chegamos a conclusões muito próximas, né? Então, ao meu ver, pro Ari, eu considero ele um dos ateus mais inteligentes que tem hoje no debate público, né? Junto com o David Ribeiro, enfim. E, ao meu ver... os ateus mais inteligentes são justamente os que estão mais próximos de serem teístas. Eu diria que o Ari está muito próximo de ser teísta, tá? Porque ele concorda com muita coisa que eu falei. Ele próprio disse na palestra dele que ele concorda com quase tudo do argumento de Carlan, certo que essa causa, né, fora do espaço-tempo tem que ser Deus. Então, ao meu ver, ele está muito perto. Isso acontece com vários ateus famosos, como, por exemplo, o Opp, como, por exemplo, o Michael Hilmer. Vários outros são grandes ateus que estão muito próximos do teísmo. Então, é isso. Fico com Deus. Valeu, Jadson. Valeu, Gabriel. Depois valeu, o Ari responde todas as considerações finais, tá, Ari? Depois você responde todos eles.